Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Gente, é simplesmente impressionante observar como as escrituras estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Exatamente como foram escritas. Olhem bem essas imagens que circulam em todo o mundo. Filas e mais filas de pessoas desesperadas para trocar o dinheiro em papel por barras de ouro. E aí você pode se perguntar, por que essa correria toda, pastor Giovanni? A resposta é simples, gente. Os próprios bancos centrais de diversos países estão alertando o que está prestes a acontecer, né, que é um colapso global financeiro envolvendo a moeda física, o dinheiro impresso. É isso mesmo. As instituições que controlam a economia mundial estão, nesse exato momento, se desfazendo das suas reservas em dólar, que é o principal ativo de praticamente todos os bancos centrais, e substituindo tudo por ouro. Segundo eles, meus irmãos, o mundo está se aproximando de um grande reset econômico. Estão literalmente tirando o dólar dos cofres e guardando metais preciosos, pois acreditam que um novo sistema financeiro mundial está a caminho. E quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que isso já estava profetizado. O livro de Daniel, no capítulo 11, descreve que o homem iníquo, aquele que governará o mundo no tempo do fim, possuirá grandes tesouros em prata e ouro. Olha só como tudo se encaixa. Os bancos e governos agora estão exatamente fazendo isso, acumulando ouro e prata. A profecia está se cumprindo diante de nós e as pessoas nem percebem. Em várias partes do planeta, do Vietnã a Hong Kong, de Singapura a Sydney, há uma corrida insana atrás do ouro. Economistas renomados estão perplexos com o movimento. O próprio portal internacional CBC News publicou uma matéria dizendo que o mundo teme um colapso financeiro sem precedentes e que manter todas as reservas apenas em dólar é considerado uma loucura. Eles classificaram essa movimentação como a maior corrida do ouro do século. Há poucos dias, eu já disse em uma live aqui, não é teoria da conspiração, é apenas questão de tempo até os bancos confirmarem. E agora está aí. As próprias autoridades financeiras estão reconhecendo o dinheiro em papel está perdendo valor. Tudo caminha para o digital. E o problema do dinheiro digital é que ele será completamente rastreável e controlado. Um simples ato, uma opinião contrária a quem está no poder, e o governo poderá bloquear a sua conta com um clique. A Bíblia fala sobre isso há milênios. Virá um tempo de controle global em que só poderá comprar ou vender quem tiver um sinal, uma marca. E é exatamente o cenário que está sendo preparado agora. O CBC News ainda destacou 3 causas principais para essa corrida ao ouro, tá? Que é a instabilidade política mundial, as guerras que não cessam e o risco de colapso do dólar devido à irresponsabilidade de governos. O resultado disso é que as pessoas estão tentando proteger o seu patrimônio antes que seja tarde demais. Porém, mais de 70 países já estão implementando as suas moedas digitais oficiais. Em muitos lugares, o dinheiro físico está desaparecendo. E o que se vê é o avanço de um sistema financeiro completamente rastreável. E quem pensa que isso é algo distante, se engana. Em algumas nações, como na China, por exemplo, já é realidade. Se um cidadão critica o governo, meu amigo, o seu crédito é imediatamente bloqueado e ele perde acesso ao próprio dinheiro. Gente, é algo inacreditável, mas perfeitamente alinhado com o que a palavra anunciou. Daniel 11:38 diz que o governante do fim exaltará o Deus das fortalezas, um Deus que os seus antepassados nunca conheceram, e o honrará com ouro, prata e pedras preciosas. Ou seja, ele usará o poder econômico e os recursos financeiros para dominar e submeter as nações. A Bíblia mostra que ele encherá de riquezas aqueles que o reconhecerem e o adorarem. Em outras palavras, esse líder mundial comprará apoio. Ele vai usar essa reserva de ouro para conquistar governos inteiros.
O Brasil me reconhece? Então eu compro o Brasil. Tal país se curva diante de mim? Então eu recompenso com ouro. Estamos vendo o cenário profético se formando, gente. A Bíblia dizendo que ele comprará o mundo com riquezas e os bancos, nesse exato momento em que falo com vocês, substituindo a sua reserva em papel por metais preciosos. Os cofres das nações estão sendo esvaziados. O dólar está sendo deixado de lado e o ouro está assumindo o lugar de destaque. E para onde isso nos leva? Para o controle global. O próximo passo, irmã Cláudia, vai ser eliminar completamente o dinheiro físico. Já existem países aceitando ouro como forma de pagamento. E logo a moeda digital será o único meio de troca. E quando isso acontecer, meu amigo, minha amiga, virá o que está escrito lá em Apocalipse 13, que eu vivo pregando aqui para vocês. E fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse posto um sinal sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tivesse o sinal. Isso significa que quando o dinheiro estiver totalmente digitalizado, quem não se submeter ao sistema perderá o direito de usar os seus próprios recursos. O controle será absoluto. Quem tiver por trás da moeda digital vai dominar a economia, a informação, o comércio e até a liberdade das pessoas. E Daniel 8:23, lá em Daniel 8:23, fala de um rei de rosto feroz, um governante cruel que destruirá aqueles que se sentirem seguros. Ele oferecerá ao mundo uma falsa sensação de estabilidade, segurança financeira, tecnológica e social. Mas quando todos pensarem que estão a salvos, virá a destruição repentina. As pessoas dirão: agora eu estou tranquilo, hein? Investi em ouro, o meu dinheiro está garantido. Mas logo perceberão que o ouro e a prata estarão nas mãos de quem controla o sistema global. Aquele que quiser parecer Deus, o falso Cristo, o impostor, dirá: eu sou o dono de toda a prata e de todo o ouro. Então ele vai tentar se colocar no lugar do verdadeiro Deus. Mas nós sabemos quem é o dono de tudo. A Bíblia afirma claramente: do Senhor é a prata e dele é o ouro. Jesus é o Senhor de toda a riqueza, de toda a glória e de todo o poder, gente. O inimigo apenas tenta imitar a Deus, tentando se passar por aquilo que nunca será. Nós estamos vendo a profecia se desenrolar diante de nós. O mundo está se ajustando exatamente como as Escrituras previram. O sistema de controle global está sendo construído e o palco está pronto para que tudo se cumpra. É a palavra de Deus se manifestando. Por isso, meu irmão e minha irmã, desperte. O tempo não é de medo, é de vigilância e de fé. Entende? O Senhor avisou tudo com antecedência, para que o seu povo não seja pego de surpresa. É hora de estar firme, porque o que está escrito está se cumprindo. E cada versículo da profecia de Daniel e do Apocalipse está se tornando realidade diante de nós. A palavra do Senhor é verdadeira e o plano está em movimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, aqueles que não aceitarem essa troca, nem esse controle global, como ficará? Irmã Josefa e irmã Celiane, a Bíblia nos mostra que aqueles que não aceitarem essa troca ou aceitarem essa marca no período da grande tribulação, ficará em maus lençóis. Você sabe que nesses 3 primeiros anos e meio, pessoas terão filhos, porque acreditarão que estão vivendo num momento muito bom, né? Num momento em que a instabilidade, a paz reina, então vamos ter filhos. E aí, para esses filhos comerem, essas crianças comerem, os pais terão que aceitar esse sistema. Se eles não aceitarem, eles vão ter que ficar ali vendo os filhos morrerem de fome. Então será um momento muito turbulento para aqueles que não aceitarem. Sabe, haverá a possibilidade da pessoa se salvar nesse período? Sim, com certeza, mas será com muita dificuldade, com muita dor,
com muito ranger de dente, com muita... Meu Deus do céu, não consigo nem usar, nem achar a palavra para descrever esse tormento que será o período tribulacional. Agora, eu acredito que a irmã esteja perguntando nesse momento, essas pessoas que estão correndo para trocar os seus dólares em ouro, fazer reserva desse metal, né, são pessoas que estão nos mostrando, na verdade, Deus está usando essas pessoas para nos mostrar sinais proféticos daquilo que Daniel profetizou, daquilo que está escrito no livro de Daniel, sabe? Que isso iria acontecer, como eu disse aqui, já citei nessa live. Isso aqui não vai nos implicar nesse momento, porque nesse momento o sistema da besta ele está sendo articulado, construído, para que quando o anticristo se manifestar, esteja tudo pronto. Eu já disse aqui em outras ocasiões que o anticristo ele não vai chegar aqui e criar a sua tecnologia, o seu sistema. Tudo isso está sendo criado agora. O espírito do anticristo já impera, atuando em governos, atuando em poderosos, né, como Elon Musk, por exemplo. A gente vê claramente a atuação do espírito do anticristo na vida daquele homem. Essa questão da Neuralink, o chip no cérebro, tudo isso faz parte do sistema do anticristo. Tá? Agora, o Pix, Open Bank, sabe, toda essa digitalização também faz parte daquilo que será usado pelo anticristo na grande tribulação. Nesse momento, não é um problema. Como muitos disseram que isso aqui seria a marca da besta, se você tomou, né, no período da pandemia a canetinha, né, aqui no braço, você foi marcado pela besta. Não, gente, a marca da besta, irmão Tiago, isso será, tudo isso que eu estou desenhando aqui para você será no período da grande tribulação. O que nós estamos vendo aqui, nessa matéria que eu acabei de falar, é o escopo da profecia, né, sendo montado para, então, o grande final. É isso. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Tá? Então, as pessoas foram... Gente, a marca da besta, ela não é inconsciente. Você não vai recebê-la de maneira que você não sabe que está recebendo. Não. A marca da besta começa primeiro na adoração, na aceitação. Primeiro você aceita o anticristo como seu Deus, e em seguida você é marcado e recebe todo o benefício do sistema do anticristo. Consegue compreender? Então, é muito claro e visível diante de todos nós que nós estamos vivendo um tempo muito profético, um tempo que nos mostra que claramente Jesus está voltando e que nós estamos muito perto de voltar para casa. Eu fico todo arrepiado quando eu falo desses assuntos e eu peço a você que não deixou ainda, deixa o seu like, compartilha para que essa mensagem encontre os corações certos, as pessoas certas. Eu peço a você agora que não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, compartilha essa live com alguém, se inscreve no canal Povo da Fé Oficial. Vamos chegar a 100 mil inscritos? Falta pouquinho para a gente chegar na marca de 100 mil inscritos para a glória de Deus, tá bom? E, gente, ontem nós tivemos um almoço para lá de especial, lá na base de 3 de fevereiro, que é uma das nossas bases de Moçambique. O povo da fé, graça e paz, pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Estamos preparando a refeição para as crianças e hoje temos frango, temos arroz, temos feijão. Meus queridos irmãos do Ministério Povo da Fé, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui em mais uma refeição com as crianças na comunidade chamada 3 de fevereiro e nós compramos aqui arroz, feijão, temos carne e temos aqui também o suco. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Aqui está o nosso abrigo que precisa de cobertura, mas eu creio que Deus irá dar vitória. Contamos com a vossa participação. Eu sei que temos ainda 2 construções lá, a construção da escola que ainda precisa ser concluída, mas eu creio que Deus irá dar vitória. Estamos aqui orando para que Deus possa multiplicar as vossas finanças e que possamos conseguir, na verdade, concluir essa grande obra que os irmãos do Ministério Povo da Fé estão fazendo aqui em Moçambique. Foi assim, simplesmente surreal, maravilhoso. As crianças comeram carne de frango, arroz, feijão, né? O nosso alpendre precisa ser coberto, nós vamos trabalhar nisso após o término da escola,
mas eu vou colocar aqui algumas informações para vocês. Vou colocar aqui para vocês essas informações. Fique até o fim, vamos para cima juntos fazer missões. Hoje nós já estamos alcançando mais de 5.000 crianças e estamos muito próximos de chegar ao número de 6.000 crianças em todo o país de Moçambique. E isso é algo que, humanamente falando, parecia impossível no começo para mim, mas Deus foi abrindo portas, levantando pessoas, tocando corações, e hoje não é apenas um ponto de ajuda. Nós temos a nossa sede e também 17 bases espalhadas, lugares que nós ajudamos a manter, apoiar e sustentar. Lugares onde crianças recebem alimento, onde famílias recebem apoio, onde vidas estão sendo alcançadas todos os dias. São milhares de crianças que muitas vezes acordam sem saber se vão ter o que comer naquele dia. Crianças que vivem em uma realidade muito diferente da nossa aqui no Brasil. E mesmo com todas as dificuldades, nós continuamos avançando. Agora mesmo, estamos trabalhando na construção da escola. Já começamos o alicerce do muro que vai proteger o espaço. Estamos construindo os 2 banheiros da escola, um para os meninos e outro para as meninas. Também fizemos a fossa para atender a estrutura da escola. Mas quem trabalha com construção em lugares simples sabe que nem sempre as coisas são fáceis. Nos últimos dias, as chuvas foram muito fortes e a chuva acabou derrubando parte das paredes da fossa que foi construída. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, graça e paz, Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Muita chuva aqui em Moçambique, já passa vários dias. Muitas famílias estão sem casa. Depois eu mostro aqui os irmãos. A vovó Nora e as outras viúvas acolheram muitas outras viúvas porque as casas caíram. E o nosso banheiro já está quase pronto, né? Não está pronto. São 2 banheiros para meninos e meninas. Aí está as paredes levantadas do banheiro daqui mesmo, da escola. Enquanto isso, os homens sacrificaram aqui para fazer o furo. Porém, está enchendo muita água aqui já, né? Está enchendo água. Mas vamos dar continuidade assim que a chuva parar. Do outro lado aqui nós teremos a cozinha, teremos também a biblioteca. Então estará tudo organizado. No momento vamos concluir os banheiros. Depois iremos levantar aí a biblioteca e a cozinha. Agora a nossa meta é concluir aqui a escola e podermos inaugurar. E também alagou o alicerce do muro que estava sendo levantado. Isso significa que algumas coisas terão que ser refeitas. Algumas partes precisam ser reconstruídas. E mesmo assim, nós não vamos parar. Enquanto algumas áreas externas ficam difíceis de trabalhar por causa da chuva, nós continuamos fazendo aquilo que é possível dentro da escola. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, sábado hoje trabalhando aqui já, rebocando as paredes da escola. Depois de rebocar as paredes da escola, vamos colocar o piso. Enquanto isso, os carpinteiros já tiraram as medidas aqui das janelas, tanto como das portas, para nós trabalharmos. E aqui está sendo feito o trabalho. Colocamos pedreiros, 3 pedreiros para trabalhar. Então, as salas de aula já estão sendo rebocadas. Enquanto isso, a partir da semana que vem, nós queremos já fazer aqui as portas e a janela. E por isso eu estou aqui, através deste vídeo, pedir mais uma vez aos irmãos aí do Ministério Povo da Fé, se conseguirem aqui nos apoiar para finalizarmos a escola, porque já está aproximando os dias da inauguração, onde o pastor Giovanni Dias estará aqui conosco, Moçambique, para podermos juntos inaugurarmos aqui a escola, que será uma bênção pura, meus irmãos. Vai ser um momento único, um momento de maravilha. E enquanto isso, o muro não foi erguido hoje, não foi levantado por conta mesmo de muita chuva que caiu. Estamos fazendo o reboco das paredes, organizando os espaços, preparando as salas, deixando tudo pronto para que as crianças tenham um lugar digno para estudar. Mas o projeto não é apenas construção, gente. A construção é importante, mas o que realmente nos move são as vidas. O assistencialismo continua todos os dias. Continuamos servindo refeições, continuamos distribuindo roupas, continuamos entregando calçados, continuamos ajudando famílias que não têm absolutamente nada. A escola de carpintaria continua funcionando também.
Ali, jovens e adultos estão aprendendo um ofício, estão aprendendo a trabalhar, a produzir, a construir algo com as próprias mãos. E isso muda o futuro de uma família inteira. Mas para continuar ensinando, nós precisamos de insumos, precisamos de madeira, precisamos de ferramentas, precisamos de materiais. A nossa horta também precisa novamente passar a máquina para preparar a terra. Ela ajuda na alimentação das crianças e também no ensino, mas a terra precisa ser preparada novamente. A Bíblia diz em Provérbios 19:17, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e Ele lhe pagará o seu benefício. Olha que coisa forte! Quando nós ajudamos alguém que está sofrendo, nós não estamos apenas ajudando uma pessoa, nós estamos tocando o coração de Deus. A palavra também diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Às vezes as dificuldades aparecem, às vezes a chuva vem e derruba parte do que foi construído, às vezes os recursos parecem pequenos diante de uma necessidade tão grande, mas nós não podemos parar, porque cada gesto de amor muda uma história. Cada refeição servida significa uma criança que não vai dormir com fome. Cada roupa entregue significa dignidade para alguém que não tinha nada. Cada ferramenta na carpintaria representa uma oportunidade de futuro. Cada tijolo colocado naquela escola, meu irmão, minha irmã, representa esperança. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, eu nem conhecia esse projeto. Se você ainda não conhece profundamente esse trabalho, continue acompanhando o canal. Acompanhe também as nossas redes sociais. Veja com seus próprios olhos aquilo que Deus tem feito. Tudo é mostrado com transparência. Tudo é feito com verdade. Tudo é feito com amor. Agora, se Deus tocar no seu coração para fazer parte disso, saiba que você estará ajudando algo muito maior do que imagina. Você estará ajudando a alimentar milhares de crianças. Você estará ajudando a construir uma escola. Você estará ajudando a ensinar profissões. Você estará ajudando famílias que vivem em situações que muitas das vezes nós nunca imaginamos enfrentar. A Bíblia diz em Lucas 6,38, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Deus nunca fica devendo a ninguém. Aquilo que você faz pelo reino, aquilo que você faz pelas pessoas, Deus vê e Deus honra. E eu quero deixar aqui também um agradecimento muito especial a todos que já contribuem com esse projeto. Vocês são parte desse milagre. Muitas vezes vocês nem imaginam, mas cada gesto de vocês chega lá e se transforma em alimento, em material, em cuidado, em esperança. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que nunca falte pão sobre a sua mesa. E que Deus multiplique na sua vida tudo aquilo que você tem semeado. E antes de eu encerrar, eu quero pedir algo muito simples para você que está me ouvindo aqui agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, não ignore isso, porque muitas vezes Deus fala conosco através da dor de outras pessoas. E enquanto nós estamos aqui em nossas casas, muitas vezes com uma cama, com um teto seguro, com alimento sobre a mesa, existem crianças em Moçambique que dependem desse projeto para comer. São realidades que parecem distantes, mas que são muito reais. E talvez Deus tenha colocado você aqui hoje exatamente para fazer parte da resposta para alguém. A Bíblia diz em Mateus 25:40 que quando fazemos algo por um dos pequenos, estamos fazendo para o próprio Senhor. Então, se você puder ajudar, ajude. Se puder contribuir, contribua. Se não puder contribuir agora, ore por nós, compartilhe esse projeto, leve essa mensagem mais longe, porque quando a igreja se une, quando o povo de Deus se levanta, milagres acontecem. E quem sabe, através da sua ajuda hoje, uma criança vai dormir com o estômago cheio. Quem sabe, uma família vai finalmente conseguir dormir em paz dentro de casa. E quem sabe, um futuro inteiro será transformado. Que Deus abençoe a sua vida,
a sua casa e a sua família. E muito obrigado por caminhar conosco nessa missão. Vamos para cima, fica com a nossa canção. Aqui abaixo estão os dados, o CNPJ e o WhatsApp é uma chave Pix do Banco Nubank. Também outras informações aí bancárias para você fazer a sua semente. Tamo junto na fé e vamos para cima em nome de Jesus. Ô glória! Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos, irmãos! Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.